Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje dia 30 de setembro, fechamento do mês, mais uma terça-feira e vamos aí para as nossas atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, Ibovespa aí hoje um dia de realização, tá? Então já aquele sinal de fraqueza em região de topo que eu venho comentando com vocês, né? Ele não consegue dar aquela sequência para cima forte, né? Ele até continua subindo, mas sobe se arrastando, começa a aparecer mais pavis na parte superior aqui dessa região de topo, né? A gente começa a ver um afunilamento de preço aqui nessas... Afunilamento não, né? Mais para uma deriva, tal que sugere a possibilidade de movimento um pouco mais enroscado ou até uma correção mais para baixo, tá? O dólar segue lateral lá em fundo, né? A volatilidade aí de negociação no dia de hoje, horrível, tá, pessoal? A gente consegue perceber pelo tamanho do candle e pelo tamanho dos pavis, tá? Então ainda segue com base de suporte no 5.320 e resistência no 5.420. Tudo bem? Partindo lá fora, tá? Antes da gente dar uma olhada aqui, eu só queria comentar um negócio com vocês. Deixa eu ver se essa imagem aqui fica melhor. Pô, pessoal, eu sei que eu não peço like pra vocês, mas o vídeo de ontem, olha, 124 visualizações. E tem 21 curtidas, cara. Aí eu já acho que é sacanagem, né? Se continuar assim, cara, sério mesmo, eu não vou mais gravar o fechamento todos os dias, beleza? Talvez eu grave só o panorama ali no vídeo de sábado, ou 2 vezes o fechamento aqui durante a semana, beleza? Mas aí, putz, 21 curtidas eu já acho que é sacanagem pelo motivo que eu já falei. Porque a maioria das pessoas que assistem o meu vídeo, a média são as mesmas pessoas. E se não curte, por que assiste o vídeo? Então não tem sentido, tá? Então eu vou começar a dar uma mudada aqui, beleza? Não vou mais começar a deixar a prioridade o vídeo de fechamento não. O índice do S&P 500 segue subindo, tá? Hoje negocia aí, deixa eu só dar uma arrumada aqui, porque não estou conseguindo ver. Sobe 0,34, tá? Lembrando que tem a possibilidade de paralisação dos mercados americanos por conta do shutdown que tem lá nos Estados Unidos, que está vendo ainda se vai ocorrer, se não vai, a grande probabilidade é que sim, e os mercados fiquem fechados, tá? Então, bastante atenção com isso. Mas mesmo assim, o mercado subir no dia de hoje. Para acionar um novo pivô, aí ele precisa romper a região dos 6.705. O índice da Nasdaq também segue ainda apontando para cima, né? Não renovou máxima. Para renovar máxima, precisa romper 24.800 pontos para dar sequência na tendência de alta. O DXY não, perdão. O Dow Jones, né, o índice setorial aí também com cara de continuar a tendência para cima, o próximo alvo nos 48 mil pontos. DXY ainda parado aqui, né, travado nessa região dos 97. Vamos ver se a partir daqui ele ganha força para lançar mais uma impulsão para cima. Minério de ferro ainda está parado, não conseguiu fazer o pivô lá em cima, né, precisa romper topo. O petróleo segue aqui ainda mais enroscado, de maneira mais lateral. Temos o ouro, né, que segue renovando máxima histórica. Isso aqui sugere um grande alerta para os mercados, ok? Eu já falei isso para vocês há um bom tempo, né? Relembrando. A prata hoje um dia um pouco mais de correção, mas segue tendência de alta. As criptos, tá? O Bitcoin segue aqui ainda corrigindo. O Ethereum também segue aqui ainda corrigindo, não vou me estender muito. Ondo também ainda segue aqui, tá com cara de perder esse 0,84 e voltar para testar aqui o 0,88, tá? O 0,72. Link ainda segue aqui processo de correção também. Dito isso, voltando aí para a nossa bolsa, deixa eu só travar aqui agora para aparecer melhor aqui. Análise das 2 melhores performances do dia, em sequência das 2 piores performances e depois a análise é pedido de vocês. Lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários e eu trago a análise para o dia seguinte, tá? MRV hoje sobe aí 3,60, tá? O suporte que nós tínhamos mapeados fica um pouco mais para baixo no 6,90. Olhando aqui só com base nas médias, deixa eu olhar o gráfico semanal como é que tá. Não vejo ainda nada para fazer, tá? Aguardo, gostaria de ver ele um pouquinho mais para baixo aqui,
Acho uma entrada aqui mais arriscada, tá? Entrada na máxima, o stop na mínima. Ok? Acho um pouco mais arriscado esse modelo, prefiro aí aguardar um pouco mais. BIF3 acionou o pivô de alta no dia de hoje, fechando acima de 6,80, 6,70. Ele confirma o pivô de alta fechando acima do nível de resistência. Eu só não vejo a entrada aí também, tá? O semanal já vem basicamente em um mês consecutivo aqui de alta, sem uma correção, né? Fez correção curta aqui em cima, mas está com cara de seguir indo embora, tá? Inclusive um contexto muito parecido com o CPLE6 que eu trouxe para vocês ontem, né? PECAR faz uma correção mais ampla no dia de hoje, né? Cai aí 8%, não vejo nada para fazer. Região para ficar atento um pouco mais abaixo ali nos 3,80. MGLU também vem forte, olha, provavelmente com essa agressão de venda aqui, passe direto nessas regiões aqui de suporte, tá? Muita agressão na ponta da venda. Guard 3 não vejo nada, não vejo compra aí porque o ativo trabalha em uma região de resistência de médio prazo, que é uma região aqui muito importante, tá? Então fica interessante quando ele fazer mais uma perna de expansão acima de 10,40 e voltar para retestar essa troca de polaridade. Porque olhando assim, olha, esse movimento aqui parece um movimento corretivo, né? Olha, para voltar a testar a região ali de resistência e quem sabe entrar fluxo de venda novamente, tá? Então fico mais atento, não vejo compra ainda aí em Guard 3 nessa região de resistência, tá? Grandene ainda segue parada, né? O papel ainda trabalhou lateral nessa abertura de semana, não teve muita movimentação. Ponto de atenção já foi retestado, ainda segue aqui essa região de 5,14 para prestar atenção no ativo. GMAT 3, o papel deu uma boa parada, né? 2 semanas aqui consecutivas lateral nessa região de suporte. Também não vejo mais assim nada muito interessante nessa zona ainda, tá? Prio 3 segue aí mais parada, né? O papel também não tem força. Chega a tentar marcar um fundo nessa região, não consegue andar. Inicia a semana aí mais negativa, hoje cai mais 2%, né? Não vejo nada para fazer, tem zona de suporte nos 36, depois mais abaixo nos 33, e é por isso que eu digo questão de correção dentro dos ativos. Quando sobe em linha reta, pessoal, eu particularmente, assim, não gosto, tá? Porque quando sobe em linha reta é ruim para fazer operação, né? Então o movimento fica esticado, aí não corrige, aí fica se arrastando lá em cima e acaba não dando oportunidades. Ele dá só oportunidade lá no início do movimento, e depois acaba subindo em linha reta e ficando lá em cima de topo com, né, movimento ali distorcido, e isso acaba deixando o mercado mais chato, tá bom? Então Prio 3 também não vejo nada, EQTL3 para médio prazo não vejo nada no papel, tá numa região de topo, não vejo compra aí, região de máxima histórica também, aguardaria uma correção, os pontos mapeados para ficar atento, vai ficar lá embaixo nos R$34, tá? Cirela, máxima histórica, não vejo nada para fazer, pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar. Tá, um movimento aqui até bonito, gostaria de ver uma correção um pouco mais para baixo, tá? O papel está se arrastando em região de topo, não vejo compra de rompimento aqui e óbvio que também não tem venda, tá? E aí para curtíssimo prazo tem regiões aqui embaixo que chamam a atenção, tá? Essa região dos R$28 aqui, tudo bem? Vitru 3, mesma situação, tá lá em cima na região de topo, vem de um mês subindo consecutivo, tá numa região de resistência, afastado das médias de curto prazo do gráfico semanal, então não vejo nada para ser feito no momento, tá? Ponto que eu ficaria atento aí no ativo para buscar por validações de compra é nessa região dos R$11, tá? R$11 aqui eu ficaria atento até os 10,35 para um possível pullback. SAPRI 11 também não vejo nada, o papel está lá em região de topo, não vejo nada para fazer. Temos aqui pontos de correção para ficar atento de curtíssimo prazo, região dos R$ 32,90, mas confesso que gostaria de ver o papel mais abaixo, retestando a região dos R$30, que seria um reteste de troca de polaridade, onde essa resistência que foi feito o rompimento dela com essa perna de expansão, seja testada agora como um suporte, tá? Então a região dos 30,50 para mim é uma região mais interessante. FESA 4 não vejo nada para fazer, tá? Além do papel testar uma região de possibilidade de defesa de longo prazo, cara, não entra interesse comprador, tá? Volume bem fraco, se eu jogo no gráfico diário aqui, não vejo nada que me agrade ainda muito, tá? Não vejo nada muito interessante no papel ainda aí não, tudo bem? Vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês e até mais.